GWS 20180, uma esmerilhadeira de 9 polegadas da Bosch, de uso mais intensivo, mais profissional, né? O modelo dela no verso tá como 3601 GA1 0E0, né? E é o seguinte, né? O cliente ele deu em abertura na nossa assistência e alegando que a máquina não estava ligando, né? Primeiro teste a gente tenta colocar na tomada para fazer a ligação, né, para ver se ela tá ligando realmente ou não. E a máquina realmente não tá ligando. Agora a gente abre ela aí para ver se há algum problema no cabo elétrico, no interruptor, nos carvões, no rotor, no estator. E fazer o reparo ou substituição de peça. Dando continuidade, depois de desmontar a parte da empunhadura. Agora a gente vai fazer alguns testes elétricos, né? Na escala de continuidade sempre com multímetro. Vamos medir se o cabo não está rompido, né? Se a fase está chegando na tomada. Eu coloco uma no macho da tomada para testar uma fase. Vi que passou, não tem curto. Coloco no outro lado do outro macho de alimentação da máquina e passou. Então passou a continuidade e não está rompido. Como a diagramatura dessas máquinas é um interruptor simples, né? A gente também faz um teste de continuidade aí para ver se a fase de entrada está chegando em uma das bobinas ali do estator. Em um lado está passando e do outro lado também está passando, ou seja, as duas fases estão saindo da tomada e entrando nas bobinas do estator. Então interruptor e cabo estão perfeitos. O próximo passo seria tirar os carvões, né? A gente tira um dos carvões para não dar um falso positivo no teste de continuidade, porque o rotor ele conduz de um lado para o outro. Ou seja, se a gente medir no carvão de um lado e no carvão do outro, vai dar continuidade. Então, para evitar esse falso negativo, né? A gente faz a retirada de um carvão que está encostando no rotor e depois a gente mede aqueles dois terminais amarelos que estão entrando na máquina nos porta-carvões dessa esmerilhadeira, porque os porta-carvões eles contêm o final da bobina do estator. Então a bobina entra pelo final do interruptor e sai no porta-escovas, então tem uma continuidade. Nesse caso aí, para ter mais segurança, né, para ter mais confiabilidade no teste, eu tiro os dois lados, coloco na saída, na entrada, apresenta a continuidade. Então o fio ou a bobina de uma das duas bobinas do estator não está rompida. Faço o mesmo procedimento para a próxima. Constato que ambas as bobinas e os fios, as terminações estão bons. O que pode ter acontecido aí ou o rotor tá com alguma coletora em aberta ou em curto. Só que o próximo teste que eu estou fazendo é para ver se tem continuidade entre escova, rotor e escova, né? Então, para isso eu coloco a escova de volta no porta-escova. Basta empurrar essa molinha para cima e puxar a escova de carvão pelo fio cuidadosamente, certo? E fazendo o teste de continuidade, colocando em um carvão e no outro carvão, também está passando. Aí eu começo a suspeitar que existe alguma coletora, existe algum semiciclo ali que está em curto, né? Então eu começo a girar o rotor. Eu vi que está apresentando continuidade. Então o que poderia ter acontecido é que a escova de carvão ela não estava com contato efetivo no rotor. Para isso, então, eu vou fazer o primeiro teste, travando o interruptor e colocando ali, né, na tomada, prensando a máquina para não sair voando. Olha aí. Isso indica um baixo contato das escovas ou uma deteriorização do rotor, né? Esse caso aí parece uma árvore de Natal, né? Agora, a fim de tirar, né, a dúvida se o problema está no rotor, se o problema está nas coletoras do rotor, se existe algum problema nas escovas, no porta-escova, nas molas do porta-escovas,
Já começo fazendo a abertura pela tampa da caixa de engrenagem para ver o estado que tá. E vou falar, perfeito, máquina tá perfeita, engrenagem perfeita, pinhão perfeito, tá lisa, não tá travada, não tem um rolamento travante, porque muitas vezes ocorre faiscamento também pelo rotor tá rotacionando dentro da caixa de campo de maneira irregular, torta, raspando, tá acontecendo uma trepidação. Então não vi esse problema nos rolamentos aí nesse momento. E vi que o rotor até que tá novo, né? Ele tá um pouco assim raspado, né? Um pouco queimado por conta desse mau contato existente entre essas coletoras, né? E a escova de carvão. Então eu já percebo que eu não tenho problema no rotor, não tenho problema nos rolamentos que estão agregados ao rotor. O estator, tirei esse anel guia de ar aí, o estator também está em perfeitas condições. O que pode estar acontecendo aí é a mola do porta-escova está um pouco frouxa, né? E também o carvão está um pouquinho consumido. Então, os próximos procedimentos que eu vou realizar é para uma melhoria, né, significativa quanto ao faiscamento. Então, eu vou ajustar as molas dos porta-escovas e vou passar naquela escova do esmeril essa parte das coletoras do rotor, tomando cuidado com as terminações dos fios da bobina desse rotor, né, do induzido. Um outro procedimento que também eu irei realizar é a troca das escovas de carvão e a regulagem da mesma dentro dos porta-escovas, para que eu não tenha problema, né, de faiscamento, problema de superaquecimento e problemas futuros envolvendo rotor e estator. Nesse momento, já passei as coletoras do rotor, né, do induzido lá naquela escova do esmeril. Ficou limpo, ficou lindo, ficou perfeito. Deu um brilho, deu um ar de novo, né? Somente passei lá, fui girando, né? Sem problema nenhum. Já aproveitei, peguei um jogo de escova de carvão novo, original da Bosch. Vou refazer a montagem e esperar que não dê faiscamento, né? Só que ainda lembrando que eu tenho que ajustar as molas, ajustar o carvão. E só com isso eu vou conseguir que o faiscamento seja reduzido a 5, 10%. Oi. Como vocês puderam observar aí, nos dois casos, quando eu vou encaixar o carvão, eu dou uma dobradinha, né, nos finais, nas terminações dessa mola aí, para ver se melhora, né, para ver se dá efetividade. Só que outros procedimentos eu ainda vou ter que fazer, já vou dar esse spoiler, porque o que acontece é animal, assim, você fala, nossa, vou ter que trocar o rotor, você desanima, vou ter que trocar de novo a escova, mas na verdade, é um ajuste.
Você tem que fazer um ajuste. Porque senão, a cada carvão que eu trocar de uma máquina, eu tenho que trocar o rotor também. O que não faz muito sentido, né? Como vocês podem ver, só uma apertadinha não basta. Você tem que realmente trabalhar em cima dessa peça, desse porta-escova, dessa mola. Eu deixo essa máquina ligada por muito tempo para ver se o carvão é consumido, e com o consumo do carvão acontece lá um contato mais efetivo, um contato mais direto, mas realmente não acontece. Eu tenho que ajustar a mola e o carvão nesse porta-escova para que não aconteça esse faiscamento em excesso aí. Um faiscamento normal, você vê que aquela faísca meio alaranjada, avermelhada. Agora quando a faísca ela se transmuta, né, torna-se azul, já me indica um serviço muito bom, a qualidade ali muito boa. Uma chave de fenda pequena, eu vou dando uma apertada nas escovas, e isso você percebe que vai dando cada vez mais e mais, ó, menos faiscamento. Então você tem que efetivar o contato da escova de carvão com as coletoras do rotor em rotação. Para isso aí, vou melhorar ali o sistema da mola, né? Retirando o carvão, retirando o porta-escova. Vocês vão ver que vai ser uma briga feia aí, né? É o ajuste final, o ajuste fino ali da máquina, que não ocorra esse faiscamento. Ah, mas trocar o porta-escovas resolve? Em muitos casos resolve, né? Uma mola mais nova, uma mola com mais pressão, né? De aperto. Em muitos casos resolve. Em muitos casos você troca rotor, troca escova, troca o porta-escova e muitas vezes faísca do mesmo jeito. Aí você fica desesperado, você não sabe o que você faz, você não sabe para onde você corre. Nesse caso aí, como vocês acabaram de ver, o carvão estava inteiro novo, tive que reduzir ele para que com essa redução a tração, né, da mola, a pressão que a mola exerce sobre o carvão e o carvão sobre o rotor fique cada vez maior. E aí vocês podem perceber, ó, eu dou um ajuste com duas chaves de fenda na mola para ver se acontece esse cessar, né, de faiscamento. Mas mesmo assim, ó, batalha é longa, ó, tem faiscamento. E a cada vez que eu aperto o carvão, né, contra as coletoras do rotor, o faiscamento cessa. Então você vai percebendo, você vai fazendo esses testes aí e percebendo que existem ajustes nessas máquinas. Por mais que essas máquinas sejam fáceis, por mais que essas máquinas elas sejam apenas estator, rotor e carvão, interruptor, você vê que tem alguns trâmites, né? Olha lá, novamente eu vou lá com uma outra chave de fenda maior, entortando a mola, para que essa mola tenha cada vez mais pressão num ponto e que esse ponto ele seja o mais ideal possível para que efetive o contato entre a escova e o rotor. Mas, porém, você ainda tem um leve faiscamento. E por assim vai, gente. Esse é o processo.
Finalmente agora retirando a escova de carvão e o porta-escova. O que eu fiz aí no porta-escova foi retirar a mola e jogar ela para frente. Porque essa espiral, né, essa mola em espiral, ela começa a dar o aperto na tração pelas costas do início ali, do começo da mola. Só que eu coloco agora uma para dentro, ou seja, eu tiro a mola, como vocês podem estar vendo. Tirei, coloco, ao invés de colocar pelas costas, eu coloco no início dela mesmo. Aí venho no sistema, tracionando ela, puxando para dentro da canva do porta-escova. Então, ou seja, eu tiro as costas deste encosto e coloco a parte frontal no encosto. Aí sim eu dou a volta de tração. Remonto, isso garante para mim mais tração. Se eu tenho mais tração, eu tenho mais força sendo aplicada na escova. E se eu tenho mais força sendo aplicada na escova, eu tenho mais força sendo aplicada no rotor. Então acontece um maior contato efetivo entre as coletoras e as escovas de carvão. Se isso ainda não acontecer, o que pode estar acontecendo é o seguinte: o carvão, mesmo que eu passei naquela pedra esmeril, ficou torto. E aí vem o ajuste realmente no carvão. Você percebe que teve uma redução no faiscamento, só que ainda assim está faiscando. Então, como eu falei, agora é ajustar o carvão, apertar o carvão contra o rotor para que ele efetive o contato, para que ele vicie o contato das escovas no rotor. Agora fica muito claro que o faiscamento já quase nem existe, ocorre aquele faiscamento natural, né? Como se o carvão fosse novo ali. Então você pode perceber que o faiscamento ele foi sanado, não tem mais aquela árvore de Natal, né? Aquela chiadeira que tem quando a gente percebe que o rotor tá muito deteriorado, né? E dou uma dica antes de finalizar por aqui. Se você está percebendo que o teu rotor está todo queimado, está todo aberto, todo desnivelado, aquelas coletoras elas têm uns vãos, né, muito grandes, aí já está na hora de trocar o teu rotor. Ou muito fino, né? Está na hora de trocar o teu rotor. Caso contrário, é mais um ajuste de mola, um ajuste de carvão, que dá tudo certo. Ó. O cliente aí só pagou basicamente o carvão, porque o carvão é mão de obra. Porque eu não tenho o que fazer nesse caso, né? É mais ajuste. Liguei novamente a máquina do outro lado, agora como vocês podem ver. Faiscamento ali, aquele faiscamentinho mínimo. Perfeito. Ali não tem muito o que fazer, é desse jeito mesmo. Tá perfeito, dá para usar. Até agora a máquina já foi entregue e até agora o cliente não voltou com ela, porque se acontece um problema, faiscamento mais severo, eles voltam, né? Porque não é normal ter uma árvore de Natal ali piscando dentro da tua máquina. Então essa adaptação aí, esse ajuste é plausível de ser feito.